Pessoal, seguinte, professor Irã aqui na área novamente, para gravar um vídeo para vocês, para esclarecer um pouco, eu creio que vai ajudar todos vocês, mas para esclarecer principalmente um pouco aqueles que estão tendo dificuldades com a montagem das equações da entalpia de formação e da entalpia de combustão, tá? Os que não estão entendendo. E essa temática aqui é muito importante dentro da termoquímica e dentro da química de modo geral, né? Que é trabalhar com equações químicas, beleza? Vocês todos já sabem que equações químicas elas têm o primeiro membro, tem o segundo membro, né? O primeiro membro são os reagentes e o segundo membro são os produtos, são as espécies que serão formadas, né? Então aqui no nosso primeiro slide, nós iremos trabalhar com a parte de entalpia de formação. Beleza? Vamos entender como é que monta essas equações, certo? Então vamos todos ter um pouco de calma para montarmos aí essas nossas equações de trabalho, tá? Vamos lá. Nosso primeiro exemplo aqui é a entalpia de formação da água, tá? Nosso primeiro exemplo é a entalpia de formação da água. Vocês vão ter que ter em mente o seguinte: se eu tenho, por definição, a entalpia de formação é quando eu tenho substâncias simples se juntando ou reagindo para formar a minha substância de interesse, tá? Então, digamos que eu queira saber somente de entalpia de formação da água, a reação de entalpia de formação da água, que é essa aqui. Só que eu tenho somente a fórmula da água, por exemplo, que é o H2O, né? Todo mundo sabe. Tem a fórmula da água, o H2O. Se eu tenho só a fórmula da água, é muito fácil a gente saber quais as espécies que estarão aqui nos reagentes. Serão somente hidrogênio e oxigênio. Só que o hidrogênio e o oxigênio, como substância simples na natureza e da forma mais estável, que para a gente ter a entalpia padrão de formação, a nossa substância simples aqui do reagente precisa estar na forma mais estável, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles apresentam-se como gases, tá? E como moléculas. Eles não apresentam como espécies atômicas, somente hidrogênio, somente oxigênio. Eles sempre se apresentam como espécies diatômicas, dois átomos, os gases. Então vai ser sempre H2 e O2 aqui nos reagentes. Alguém fala, professor, por que vai ser só H2 e O2? Porque a água não só tem hidrogênio, não só tem oxigênio? Se ela só tem hidrogênio e oxigênio, então ela é formada só por hidrogênio e oxigênio. Só que eles estão aqui apresentados nos reagentes sempre como O2 e H2. Por quê? Porque o O2 e o H2 são o hidrogênio e o oxigênio na forma mais estável da natureza, como gases diatômicos, tá? Aí alguém fala assim, ah, professor, beleza, entendi. Só que tem um probleminha, ó. Você percebe que hidrogênios tem quantos aqui, ó? Dois. E aqui, tem quantos? Dois. Oxigênio tem quantos aqui, ó? Quando não aparece nada é porque tem um. E aqui, hidrogênios tem quantos? Tem dois. A gente precisa balancear essa equação, beleza? Para a gente balancear, a gente não pode colocar nenhum coeficiente estequiométrico aqui na frente da água. Por quê? Porque a entalpia de formação, quando a gente tem a formação de 1 mol de qualquer molécula. Então a gente não pode colocar mais do que um, tem que ser sempre um. Então aqui não aparece nada. Então vou mexer desse lado aqui, no primeiro membro, que é o lado dos reagentes, tá? Se eu tenho o O2 aqui, basta eu colocar um meio, beleza? Eu coloco um meio aqui no coeficiente estequiométrico, ó, um meio, beleza? E aí esse um meio aqui cancela com esse 2 aqui, eu vou ter somente um oxigênio. E aí vai estar balanceado. Então na equação aí da questão 15 que eu mostrei para vocês, aparece H2 mais um meio de O2 formando água. Por que apareceu esse um meio? Justamente para balancear a quantidade de oxigênios, beleza? Então é assim que a gente forma, tá? Outro exemplo é o nosso CH4. Digamos que eu não sei quem está desse primeiro membro aqui, ó, do lado dos reagentes, eu não sei. Mas eu sei que o CH4 é CH4, né? Que é o gás metano. Eu sei que ele é CH4, um carbono e 4 hidrogênios. Só que eu sei que o carbono na natureza ele aparece como espécie atômica, como grafite. Ele, na forma mais estável, é o grafite, é o carbono sozinho, espécie atômica. E sei que o hidrogênio ele aparece como o quê? Como gás. Então tá aqui, H2, gasoso. Tá? Então aqui já está montadinha a nossa equação para a entalpia de formação do CH4. Só que tem quantos carbonos aqui? Quando não aparece nada? Tem um. E aqui? Tem um. Beleza. Hidrogênios tem quanto? Tem 4. E aqui? Tem 2. Opa, não está balanceado. Para balancear, basta colocar um 2 aqui, ó.
Pá, coloquei 2. 2 vezes 2, 4. Então agora eu tenho 4 hidrogênios aqui e 4 hidrogênios aqui nos produtos. Então a minha equação está balanceada. Beleza? Então é assim que monta, gente. Não tem muito segredo, não. Aí vamos dizer que alguém fala assim, professor, monte aí a equação para a entalpia de formação do monóxido de carbono. Beleza, ó. Vou montar aqui para o monóxido de carbono. Tá? Tá certinho aqui. Vou montar do jeito que eu queria, ó. Tá aqui. O monóxido de carbono é o CO. Beleza? Tá aqui, ó. CO. Vocês podem montar desse jeito. Aí alguém fala, então você já pode ver, ó, ele é formado por somente carbono e oxigênio. Então, se é formado por somente carbono e oxigênio, então nos reagentes aqui vai ter quem? Carbono na forma mais estável, que é o nosso carbono grafite, né? Carbono na forma mais estável, que é o carbono grafite, tá? Tá aqui, ó, grafite. Mais o oxigênio na forma mais estável, que ele apresenta-se como oxigênio na forma mais estável? Como O2. Beleza? E o O2 o quê? Gasoso, tá? Na forma de gás. Tá aqui, montada. Alguém fala, professor, mas nos produtos só tem um hidrogênio, e agora aqui tem dois. Então você faz o mesmo esquema, ó. Coloca um meio aqui, ó. Que aí esse 2 aqui cancela com esse outro 2 aqui. E aí fica só um oxigênio. Então a equação balanceada para a formação do CO é somente carbono, grafite mais um meio de O2 formando CO. Beleza? E aí outro aluno pode falar, professor, monte aí a entalpia de formação do gás carbônico, o nosso famoso dióxido de carbono ou CO2. Está aqui, ó. CO2, tá? CO2. Como que é a equação para entalpia de formação? O CO2 já está aqui. De novo, você vai montar carbono na forma mais estável, né? Carbono grafite, né? Tá aqui, ó, nosso carbono grafite mais o oxigênio na forma mais estável. Como é que ele aparece? Ele aparece como O2, o que? Gasoso. Né? Tá aqui, ó, O2 gasoso. Tem quantos carbonos? 1. Desse lado aqui também não aparece nada aqui, tem 1. Quantos oxigênios? 2. Desse lado, 2. Então não precisa balancear, já está montado a entalpia de formação para o nosso famoso CO2. Aí alguém fala assim, professor, por que o carbono ele é o carbono grafite e o O2 a forma mais estável e o oxigênio ele está na forma mais estável como O2 e o carbono não está como C2? É porque aí é parte de organização estrutural, né? O carbono ele já está organizado estruturalmente, ele aparece na forma da natureza como carbono atômico, né? Uma estrutura cristalina que no caso é um carbono atômico, na forma de carbono grafite. Já o oxigênio, ele não aparece como oxigênio atômico. A forma mais estável dele é como oxigênio gasoso, O2, uma molécula diatômica. E aí as explicações vão lá para as ligações químicas, questão de estabilidade, que a gente não vai comentar aqui, tá? O que é importante é vocês saberem trabalhar e saberem reconhecer quais as formas mais estáveis das nossas moléculas simples, que elas que vão ter entalpia igual a zero e são elas que vão dar origem às nossas entalpias de formação. Aí, por exemplo, o hidrogênio, ele vai apresentar a forma mais estável como H2, oxigênio, O2, o carbono como grafite, tá? Aí tem lá as formas alotrópicas do enxofre, que vocês devem dar uma olhada para ver qual que é a mais estável. Tem também a do fósforo branco, ou a outra forma alotrópica lá do fósforo. Então vocês todos vejam lá com calma os slides ou as aulas que eu comentei sobre entalpia de formação para dar mais uma aprimorada aí nesse conceito, tá? Mas em geral é isso. Você tem a substância de interesse que você tem nos produtos, pode escrever logo ela. E aí é só pegar os elementos correspondentes e botar nos reagentes. E aí depois faz só o balanceamento da equação, tá? É basicamente isso, certo? Não tem muito segredo, beleza? E aí alguém pode falar, professor, de onde foi que apareceu aquele 1,5, de onde foi que apareceu aquele 2? É questão de balanceamento de equação, tá? A ideia central é essa. Aí vamos agora para o nosso outro tópico, que eu separei aqui para vocês, que fala da parte de combustão, tá? Como que monta as equações de combustão. Lá, porque na nossa questão lá na 15 falava de combustão do metano, né? Então vamos entender como é que funciona isso daí, certo? Assim, mas antes de falarmos de combustão, ficou faltando aqui eu falar mais uma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar. Tá? Deixa eu apagar. Para a gente comentar mais uma equação aqui da entalpia de formação, tá? Que eu tinha anotado ali.
E aí, eu peguei agora. Beleza? Então vamos lá, para nossa entalpia de formação. Digamos, pessoal, que eu queira montar a equação para a entalpia de formação do gás etano. O etano é uma molécula orgânica, está presente no... é um gás, né? Ele está presente no petróleo, presente no petróleo na verdade, e ele é formado por C2H6, tá? C2H6. Vocês vão estudar essas moléculas aqui em Química 3, que é a Química Orgânica, tá? Então, o gás metano ele é formado por C2H6, a fórmula dele é C2H6. Aí alguém fala assim, professor, acho que agora eu consigo montar, tá? A entalpia de formação, a equação para a entalpia de formação. Como é que eu monto? É só você colocar do lado aqui, ó. Se ele é formado só por carbono e hidrogênio, então do lado aqui vai ter carbono na forma mais estável, que é o carbono grafite, né? Carbono grafite. E vai ter o hidrogênio, que ele apresenta-se na natureza na forma mais estável como H2 gasoso. Beleza? Pronto, está montado. Só que aqui tem quantos carbonos? 2. E aqui tem 1. Então coloco 2 aqui na frente. Beleza? E hidrogênios, aqui tem quanto? 6. E aqui tem 2. Então para ficar 6, eu preciso colocar um 3 aqui, ó. E aí 3 vezes 2 dá 6. E bate com os 6 de lá. Beleza? Então aqui está montada a nossa entalpia, a nossa equação para a entalpia de formação do gás etano. É 2 carbono grafite mais 3 H2 formando C2H6. Beleza? Então vocês estão aprendendo de onde é que estão aparecendo os números aqui, os coeficientes estequiométricos. Eles estão aparecendo para tornar a nossa equação química balanceada. O que é equação química balanceada? O número de elementos químicos que tem no reagente tem que ser igual ao número de elementos químicos que tem no produto. Beleza? Isso aí. E agora sim, vamos voltar aqui para para formular nossas equações para a entalpia de combustão. Beleza? A entalpia de combustão não tem muito segredo, pessoal. É um combustível, beleza? Uma molécula orgânica combustível. Aí você coloca ela para reagir com oxigênio, né? Coloca ela para reagir com oxigênio. E aqui vai formar os produtos da combustão. E o ΔH dessa reação vai ser menor do que zero, ou seja, vai ser um processo exotérmico, ou seja, vai liberar calor. Beleza? Esses produtos da combustão aqui, geralmente, quando você tem combustível orgânico, no caso, você tem combustível de modo geral, o produto só vai ser, se a combustão for completa, vai ser sempre a mesma coisa, CO2 mais água, ou seja, dióxido de carbono, gás carbônico mais água. Então não tem segredo, gente, e depois é só balancear as equações. Beleza? Então vai ser sempre quem? Combustível, tá? Pode ser o metano, qualquer gás, metano, etano, etanol, gasolina, qualquer coisa. Vai reagir com O2, esse O2 aparece que é justamente esse O2 que vai ajudar na queima do combustível e vai formar os produtos da combustão. Esse N é o N é o coeficiente estequiométrico que ele vai variar de acordo com a minha necessidade para balancear a equação, tá? Que a gente vai ver no exemplo aqui já já, tá? Como esse N varia. Beleza? E aí lá na questão aparece esse aqui, ó. A gente estudou lá na questão, ela fala de combustão do nosso famoso metano, né? Combustão do famoso metano. Deixa eu trocar a caneta aqui para a gente poder trabalhar melhor com as cores aqui, beleza? Então vocês devem ter ficado com dúvida. Poxa, eu não entendi como é que eu montei lá. Como foi que o senhor montou a equação do metano, professor? Eu não entendi lá como é que acontece, não. Segui a mesma regra, ó. Tá aqui o metano, é o meu combustível. Coloquei ele para reagir com O2, tá aqui. E vai formar quem? Produto da combustão, que é quem? CO2 e água. Pronto, ó. É por regra, por definição. Forma CO2 e água, morreu. Não tem segredo. Aí vai aparecer ainda mais um detalhezinho, que é balancear as equações, né? Por exemplo, aqui tem 4 hidrogênios e aqui só tem 2. Então eu coloco o que aqui? Coloco 2 na frente. Oxigênio, tem 2 aqui com mais 2 aqui, né? 2 vezes 1, 2. Então tem 4. Então basta eu colocar o 2 aqui para poder ficar 4 hidrogênios. Carbono aqui tem 1, carbono aqui tem 1. Tá balanceado. Beleza? Então, de novo, por que eu coloquei o 2 aqui na frente do oxigênio? Porque aqui no CO2 já tinha quantos? Já tinha 2 oxigênio. Beleza? E aqui tem 1. Só que está multiplicado por esse coeficiente que eu já tive que usar para balancear o hidrogênio. Então tem 2 vezes oxigênio também. Então aqui tem mais 2 O. Tá? Então totalizando quanto? 4. Beleza? E aqui, originalmente, tinha somente 2.
Só que para poder ficar 4, eu coloco 2 aqui na frente. Aí 2 vezes 2 vai dar 4O também. Beleza? Então é por isso que aparece esse 2 lá naquela equação, lá daquela questão, quando eu mostrei no vídeo lá da dica da questão 15. Beleza? E por isso que apareceu 2 aqui também. É justamente para balancear. Mas a regra geral é sempre a mesma. É o combustível reagindo com O2, formando CO2 e água. Não tem segredo. Beleza? Alguém pode falar, professor, monte aí a equação de combustão do etanol. O etanol é isso aqui, ó. O etanol é C2, né? O etanol que a gente usa como combustível também nos automóveis, nas motos, ó, é o C2H6O. Beleza? Combustível. Se ele é um combustível e ele está sofrendo combustão, ele vai reagir com quem? Com O2, né? Vai reagir com O2, beleza. Se ele vai reagir com O2 aqui na combustão, ele vai formar duas coisas. Que duas coisas são essas? O CO2, que eu já sei por definição, por regra, e vai formar a água. Tá aqui, ó, bonitinho. CO2 e água. Pronto, pessoal. Terminei a minha equação de combustão para o etanol. É óbvio que eu ainda vou ter que balancear, beleza? Por exemplo, carbono, tem 2 aqui, e aqui só tem 1, então coloco 2 aqui na frente. Pronto, balancei o carbono. Hidrogênio, tem 6 aqui, lá só tem 2. Para poder ficar 6, basta eu colocar o 3 aqui na frente, ó. 3 vezes 2, 6. Beleza? Agora basta só balancear os oxigênios. 2 vezes 2, então aqui tem 4 oxigênio. E aqui 3 vezes 1, 4 mais 3, 7. Então desse lado aqui, ó, eu tenho 7 oxigênios. Beleza? Desse lado aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Para ficar 7, basta eu colocar o 3 aqui, ó. Que aí vai ficar 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então está balanceada. Então essa é a minha equação para a combustão do etanol. Beleza? Agora, deixa eu apagar isso aqui, que eu utilizei somente para vocês entenderem. Beleza? É isso aí. Deixa eu montar outra equação inédita aqui. Mais ou menos inédita, né? Para a gente ver. Por exemplo, digamos que eu queira mostrar para vocês como é que funcionaria a combustão do CO. Beleza? O CO tá aqui, ó. Monóxido de carbono, CO. A combustão, ele vai ter que reagir com quem? Com O2. Beleza? E nessa combustão, ele vai formar quem? CO2, por regra, né? CO2, né? Por regra. Beleza? Quantos carbonos? 1. E aqui, do lado dos produtos, tem 1. Hidrogênios, aqui tem 3 nos reagentes. E nos produtos tem 2. Então, o que eu faço? Coloco um meio aqui, ó. Quando eu coloco um meio, esse 2 aqui cancela com esse 2. Aí fica só um oxigênio com mais um 2. E aí fica balanceado com esse outro oxigênio aqui, ó. Que tem 2 também. Alguém fala, professor, mas você não falou que a combustão aparece CO2 e água? Sim, combustão aparece CO2 e água. Só que aqui é combustão de um combustível que tem somente CO, tem somente carbono e oxigênio. Só vai aparecer CO2 e água se tiver carbono e hidrogênio. Aí aparece, né? Se o meu combustível tiver carbono e hidrogênio, aí aparece CO2 e água. Por quê? Porque tem carbono e hidrogênio, o CO2 vem do carbono e a água vem do hidrogênio. Né? De novo, ó, aqui tem carbono, tem hidrogênio, aparece CO2 e água. Aqui, como só tem carbono e oxigênio, não tem como eu gerar hidrogênio aqui nos produtos. Não tem hidrogênio nos reagentes. Então, é por isso que nosso produto aqui vai ser somente o CO. Tá? E essa equação aqui da oxidação do CO também tem lá na questão 15. Beleza? Então, eu vou encerrando o vídeo de hoje para vocês, mostrando aí essas equações de entalpia de formação e entalpia de combustão. Surgiu mais uma outra coisa aqui, ó. Vou até destacar essa equação aqui, ó. Alguém poderia falar, professor, o senhor montou a entalpia de formação aí da água lá no primeiro slide, né? Que é o H2 mais o meio de O2 formando água. Mas eu também posso dizer que essa entalpia aí é a entalpia de combustão do H2? Pode. Por quê? O H2 não é o hidrogênio, ele não pode ser um combustível. A gente não viu lá naquelas questões lá do combustível sendo hidrogênio. Comentou sobre isso. Então a gente pode considerar o hidrogênio como combustível reagindo com O2 formando água.
Aí cai no mesmo problema. Por que não formou CO2, professor? Já que você falou que é CO2 e água. Como aqui é somente o hidrogênio, não tem como ele formar CO2, porque não tem carbono do lado dos reagentes. Então essa equação aqui ela é interessante, porque ao mesmo tempo que ela é uma equação que mostra a formação da água, ela também é uma equação que mostra a entalpia de combustão do H2. Então ela tem duplo sentido, tem duplo significado. Ela é uma equação que mostra a entalpia de formação da água e também é uma equação que mostra a entalpia de combustão do H2. Tá? Então é isso. 20 minutos de vídeo aí, estou encerrando aqui agora. Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para você no YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, escreva lá no Classroom um comentário, ou entre em contato no meu WhatsApp, que a gente pode esclarecer mais eventuais dúvidas a respeito desse conteúdo aqui, beleza? Forte abraço para todos aí, bons estudos aí, valeu!